Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Hoje o tema do debate é a perseverança dos santos. Esse nome ficou conhecido porque faz parte lá da Tulipe, a última parte da Tulipe, né, das 5 pontos do calvinismo, é a perseverança dos santos, a perseverança dos salvos. A ideia de que o salvo nunca vai perder a sua salvação. A soteriologia calvinista defende que o salvo não perde a salvação. A soteriologia arminiana meio que também, na verdade, quando você vai ler o Jacó Armínio, ele não é que ele fica dizendo que o salvo perde a salvação exatamente, mas os arminianos aqui no Brasil entendem a perda da salvação. E hoje é o tema do nosso debate. Uma vez salvo, acabou, está resolvido, sempre salvo. E para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui o pastor Felipe Checon, da Igreja Presbiteriana aqui da Penha, já esteve conosco aqui em outro debate, tem formação teológica, tem graduação e pós-graduação em matérias teológicas, é também professor. Bem-vindo, pastor Felipe Checon, muito prazer em receber o senhor mais uma vez aqui à nossa mesa de debates. Obrigado, pastor César, uma alegria estar aqui com vocês novamente para essa elucidação, né, no campo das ideias, juntos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Maravilha. E aí, uma vez salvo? Salvo para sempre. Pronto. Com a gente aqui também o pastor Bruno Reis, ele tem mestrado em teologia, também tem pós-graduação, tem bacharelado, é pastor dirigente de congregação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 45, lá na região do Taboão da Serra, já esteve com a gente também. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Bruno Reis, muito bom te receber. Querido pastor César, é uma honra estar aqui com você nessa manhã, uma honra estar aqui com o nosso companheiro também, pastor Tiago, Felipe, né? Felipe. Gente de Deus, é sempre bom estar perto, né? Quero desde já mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão ali nos acompanhando, principalmente nossos irmãos de Taboão da Serra, ali em Vila Iase. Deus abençoe de uma forma especial. Maravilha. Para o senhor, é possível que o salvo possa perder essa condição de salvo? Para mim, sim. O salvo não é salvo para sempre. Ele pode se perder a salvação. Legal. Esse é mais um debate produzido aqui pela Rádio Unidade FM. Você pode, se você gosta de conteúdo com alto padrão, então você pode se inscrever nesse canal e, por favor, indique esse canal para que outras pessoas que também gostam de conteúdo possam também serem edificados através desse conteúdo que começa agora. Pastor Felipe Checon, vamos lá. Eu discorri aqui no comecinho falando que o último ponto da Tulipe, né, dos 5 pontos do calvinismo, tem a ver com a perseverança dos salvos, e aí o senhor tem agora a sua fala inicial para defender essa doutrina. Perfeito, César. Sim, de fato, perseverança dos santos, como ficou conhecido, né? Ou preservação dos santos também é um tema mais atual, um termo, aliás, mais atual, mas também cabível para esse sentido. Sim, eu creio que, de fato, uma vez salvo, salvo para sempre. De fato, aqueles que são escolhidos pelo Senhor Jesus, eleitos pelo Senhor Jesus, embora não é o ponto da eleição hoje, mas para fazer aqui uma ponte, né? Eles não podem ser perdidos, porque a salvação está condicionada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Senão não era eleito. Né? Senão não era eleito. Então uma coisa tem uma relação com a outra, né? Uma ponte. Agora, é claro que nessa questão, nós vamos escorrer ao longo aqui do debate, tem vários tantos outros pontos que nós podemos citar, até alguns textos de difícil acesso, talvez, né, para todos nós cristãos, mas que tratam exatamente dessa questão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, falando disso, seja de forma implícita ou explícita, que de fato nós não perdemos a salvação. Isso não quer dizer que nós podemos agir de qualquer forma, também não. Então eu creio que a salvação, estando em Cristo Jesus, ele sendo o autor da nossa redenção, a consumação, na verdade, da nossa salvação também, nós não perdemos, não. Nós estamos aí seguros pelas mãos do Senhor, por isso, então, essa base da perseverança dos santos. Ok. Pastor Bruno, sua fala inicial sobre o tema. Muito bem. Eu acredito que, sim, de fato, a salvação ela é obtida pela graça de Deus, né? Nós todos somos alcançados por essa graça de uma forma sobrenatural. Porém, essa graça, ela não pode ser irresistível.
Ou seja, eu acredito que se nós dissermos que a salvação é puramente divina, nós estaremos anulando a parte humana, nós estaremos anulando a liberdade humana, de ter aquela opção de escolher abraçar essa fé ou não, de poder ou não decidir seguir a Cristo de uma forma voluntária, né? Eu gostaria de fazer uso só de um texto bíblico aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, isso mostra que ele poderia sim ter abandonado a fé, ele poderia ter deixado a sua fé de lado, mas ele disse: até o final eu guardei a minha fé. Ou seja, mesmo estando debaixo da graça, e ele pregou muito sobre a graça de Cristo, né, de Deus, mesmo tendo a consciência de que vivia debaixo da graça, Paulo disse no final da carreira dele: o importante é que eu perseverei, permaneci firme e guardei a minha fé. Então, do meu ponto de vista, sim, é possível que o cristão ele decida, né, continuar nessa fé, continuar debaixo dessa graça ou não. Ok. Pastor Felipe. Sim, eu aqui com o meu companheiro, pastor, meu irmão em Cristo Jesus, eu acabo destoando um pouco desse conceito que ele acaba de citar, não como uma forma de implicá-lo e aqui trazer uma outra conotação, mas que se nós partirmos dessa perspectiva, então nós estaríamos falando que, na verdade, nós temos essa participação ativa na salvação, né? Nós temos a Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, que, de fato, nós só podemos responder positivamente na teologia reformada, né, calvinista, clássica. Nós temos esses 9 passos da Ordem da Salvação. Vou só citar aqui, para que, de repente, o ouvinte saiba, né? Nós temos a eleição, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança dos santos, que é o que nós estamos aqui debatendo, e a glorificação. Mas o fato é que, se nós estamos todos mortos, ou estávamos em delitos e em pecados, eu creio na graça irresistível, evidentemente que isso precisa ser uma ação divina, para que nós ressuscitemos, para que nós estejamos vivos espiritualmente. Com base em estarmos vivos espiritualmente, então, é claro que todas essas outras questões dos passos que eu acabo de citar, a eleição, depois o próprio Cristo chama, regenera, e a conversão, aí sim, é uma resposta positiva, nós não deixamos de responder. Temos a nossa parte de resposta, mas antes nós fomos regenerados, antes nós fomos eleitos, antes nós fomos vivificados espiritualmente, sem o qual nós permaneceríamos mortos em delitos e em pecados. Esse texto que o irmão citou, inclusive de Paulo, eu penso que ele não faz menção, abarca a menção simplesmente de Paulo falar: olha, isso depende de mim. Não, senão nós estaríamos aqui, o irmão acabou de dizer, não entende que seria uma ação inteiramente divina, meramente divina. É um pouco complexo essas questões, porque naturalmente tem outros textos, aí eu queria até perguntar, fazer referência, 1 de João, capítulo 5, versos 11 a 13. 1 de João, capítulo 5, versos 11 a 13, diz assim, queria ver a opinião do irmão em relação a isso. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E aí ele fala no 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E no 13 ele fala ainda, completando o verso final aqui da leitura minha. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Especificamente nesse verso 13 aqui, não está aqui fazendo João um juízo futuro a quem é ímpio, nada disso. João está falando aqui exatamente para aqueles que creem. Para vocês que creem, ele abre falando isso. Se nós lermos o contexto a partir do verso 1, ele vai tratar exatamente isso. A vocês, cristãos, vocês que são de Cristo, a vocês que creem. Então, crer aqui é exatamente ter a marca, a propriedade de Deus, até porque esse crer é aplicado no sentido salvífico. Como que o irmão entende, então, uma vez que João aqui, no verso 11, 12 e 13, ele está tratando para aquele que crer, falando a eles que eles têm a vida eterna, na verdade, uma segurança em Cristo Jesus, como que se daria isso? Como que o irmão pode explicar? Pastor Bruno. Então, eu acredito que esse estar em Cristo é a chave. Ou seja, a verdade é que nem todos estão em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, significa que eu fui chamado para essa salvação,
aceitei esta salvação e estou permanecendo nesta salvação. Então, uma vez que o homem permanece nesse propósito de servir a Deus, de obedecer os princípios estabelecidos por Cristo e a sua palavra, isso é a prova de que ele está, de fato, segurando a sua salvação. Ou seja, eu acredito sim que a nossa salvação, a nossa segurança de salvação está na pessoa de Cristo. Mas para isso eu preciso estar ligado a Cristo. Se eu me desligar de Cristo, a minha segurança é perdida. Porque a segurança não está em mim enquanto homem, não está em nós enquanto pessoas, mas está nele. A segurança da nossa salvação está em Cristo. Mas essa segurança eu só passo a mantê-la enquanto eu estiver em obediência aos seus estatutos, seus preceitos, suas orientações. Nesse sentido de que o irmão comentou sobre a questão da predestinação, né, inicial, que anteriormente o homem já foi destinado a essa salvação, eu acredito que a predestinação ela é corporativa e não individual. Ou seja, ela é para o coletivo, ela é para a igreja e ela precisa que o indivíduo entre nesse coletivo, entre na igreja, participe da graça de Deus e então ele vai desfrutar dessa predestinação. Em outras palavras, Deus predestinou que a igreja vai para o céu. Deus não predestinou que eu vou para o céu, ou que você vai para o céu, ou que o pastor César vai para o céu. Deus predestinou que a igreja vai para o céu. Então, se eu saio da igreja, se eu me desligo da minha fé em Cristo, eu automaticamente estou excluído dessa predestinação. Independente do meu procedimento, independente do meu comportamento, se eu escolher ir para o inferno, se eu escolher ir para o céu, a igreja vai para o céu. Se eu escolher obedecer os mandamentos de Cristo, a igreja vai para o céu. Se eu escolher desobedecer as orientações de Cristo, a igreja está predestinada ao céu. Então eu penso dessa maneira. Ok, pastor Felipe. Então aqui só o irmão crê no livre-arbítrio, seria essa também a colocação. Também, perfeito, só para seguir aqui o debate. Esse texto de 1 João, capítulo 5, verso 11, só repetindo aqui o texto, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esse deu aqui, no original, no grego, né? Novo Testamento escrito em grego, koineo, koine, é auristo. Esse deu, essa tiragem aqui do deu, é auristo. Esse tempo verbal ele trata emblematicamente que Deus nos deu a vida eterna uma única vez, de uma vez por todas. Ou seja, se nós avançarmos aqui, a ação aqui ela ocorre uma única vez. Na verdade aqui, de uma vez por todas. Ele não apenas prometeu a vida eterna, ele deu a vida eterna. Verso 12 é interessante aqui citar que aquele que tem, ele diz aí 4 vezes a palavra tem, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, atentando-se também a esse tempo verbal... Qual versículo? Versículo 13, 14? 12, perdão. O 12. 1 de João, capítulo 5, verso 12. Só repetindo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando nós nos atentamos aqui a esse tempo verbal, aqui o texto está conjugado o verbo, né? Como tem, ter, tem. Nós verificamos ao olhar do próprio contexto. A partir do verso 1, não vou lê-lo inteiro, é claro, né? Tem um tempo aqui mais alusivo ao debate. Ter aqui não é ser proprietário, porque se nós pensarmos que nós corroboramos com esse sentido da salvação... Ter é receber. Se nós corroborarmos e termos, somos proprietários, então, totalmente equivocado o texto. E o texto eu creio que não está equivocado. Ter aqui é estar possuído por. Ter é estar tomado por. Ou seja, aquele que tem o Filho também está possuído da vida eterna. Ou seja, nós estamos na posse do Filho. É isso que esse texto está dizendo. Agora, o último verso, só para passar a bola aqui, de volta ao César e ao irmão, essas coisas vos escrevi, esse último texto do verso 13, né? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ele está falando exatamente quem crê no Filho de Deus. Então, nesse verso aqui, João não está trazendo, repito, um juízo futuro, uma condenação futura. Crer aqui é estar justamente abarcado no versículo anterior. Estar na posse do Filho. Não somos nós que possuímos diretamente o Filho, antes, naquele estado de mortidão, né, de estado de morte, mas o Filho nos possui. Evidentemente que nós, dentro desse sentido, somos adotados, temos a herança, estas coisas os escrevemos, ele diz na abertura dessa epístola, 1 de João, capítulo 4, essas coisas os escrevemos para que essa alegria seja completa, ou seja, ele está falando para os crentes... essa pessoa não perde. Que é completo, que não perde. Então, o senhor
Já leu até o verso 16? Já vi, exatamente. O que o senhor fala do 16? Eu entendo que é uma sequência natural exatamente desse O 16 diz assim, ó, se alguém vir o seu irmão, 2 versículos depois, 3 versículos depois. 3 depois. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para morte, ora por ele e tal. Existe pecado que é para morte. Sim. Então, fica implícito ali no texto que tem irmão que peca o pecado para morte. E esse irmão que peca o pecado para morte, perde, né? Então, o pecado para a morte, na verdade, eu acredito que ele nem foi salvo. Esse, para mim, o sentido é aqui. Tá, mas aí volta no cabeçalho que o senhor falou no começo. Ó, gente, vocês têm a vida eterna, tal, Sim. não sei o quê. Essa vida eterna Sim. não tem mais volta, não sei o quê. Mas agora ele fala assim, tá, e se alguém desse grupo que tem a vida eterna pecar o pecado de morte, não tem recurso, né? Mas nesse texto, César, no verso 16, meu entendimento, ele não está dizendo exatamente para um grupo somente... É claro que aqui ele está falando para cristãos, para a Igreja de Cristo Jesus, mas nós temos outros textos também que corroboram, eles não são contraditórios. Ah, não, sim, mas é que é o mesmo contexto, ele começa assim, se alguém vir seu irmão pecar, sim. Então não é o mesmo grupo? Então, mas aonde está o poder de salvação para esse mesmo irmão que pecar? Está no ser humano? Porque se eu disser que está no ser humano, então a salvação está condicionada na minha mão, aí é um erro. Voltamos aqui ao pastor Bruno. Muito bem, eu gostaria então de convidá-lo, o nobre Felipe e a todos os ouvintes, para nós meditarmos em um outro versículo bíblico que vai também corroborar aí para o nosso crescimento, né? Hebreus capítulo 6, versículo 4, versículo 4, 5 e 6, ele vai dizer aqui algumas palavras-chave que são muito importantes para nós analisarmos aqui. Eu gostaria também de aproveitar, já que o irmão citou muito bem que o grego ele é o idioma do Novo Testamento e nós precisamos analisar o significado das palavras, não é isso? Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e eu quero frisar aqui a palavra iluminados, e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, quero frisar também essa expressão, participantes, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, e eu friso aqui também esta terceira palavra, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, eu gostaria de frisar 3 palavras aqui desses versículos, que são iluminados, participantes e decaíram. Então, a primeira palavra, iluminados, aqui no original grego, é fotistentas. Fotistentas também é um verbo grego no aoristo, né? O aoristo passivo, que indica passado, uma obra executada, uma obra finalizada, indicação de uma ação que foi completa no passado. Então, esse termo iluminados refere-se com frequência nos textos do Novo Testamento à iluminação espiritual que a pessoa recebe na sua conversão. Ou seja, ele foi iluminado, ele alcançou a graça, ele recebeu a dádiva de Deus. Essa mesma expressão aparece em Hebreus 10:32, referindo-se a cristãos que foram convertidos. Então o texto está dizendo que eles foram convertidos, eles foram iluminados, eles foram salvos, eles alcançaram o dom celestial. Porém, o autor dos Hebreus continua dizendo no versículo seguinte: tornaram-se participantes, e essa expressão aqui, tornaram-se participantes, também no grego é metokogenetas, que significa participação plena e comunhão verdadeira. Ou seja, em nenhum momento o texto está dizendo que eles foram meio salvos. O texto não está dizendo que eles tentaram ser salvos. O texto não está dizendo que eles quase foram salvos. O texto está dizendo que eles participaram completamente, eles tiveram uma plena comunhão com Deus, eles foram guiados pelo Espírito Santo, né? Foram participantes de Cristo. Só que aí ele diz assim, no versículo final que nós lemos, versículo 6, e eu frisei aqui a palavra caíram, né? Ou decaíram, que vem de parapessontas no grego,
é um verbo que significa desviar-se completamente, apostatar, decair, desistir, falhar. Em outras palavras, o grego clássico está aqui sendo usado pelo autor dos Hebreus para dizer que haviam quedas morais. Essa expressão era usada no grego para falar sobre quedas morais, sobre falhas morais. Ou seja, também está aqui no aoristo, no tempo passado, dizendo que aconteceu e ponto final. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Que ele está falando aqui muito claramente sobre apostasia. Ele está dizendo que existem pessoas que foram iluminadas, foram salvas, foram crentes em Jesus, na sua fé plena, foram guiadas pelo Espírito Santo, abarcadas pela salvação, pela graça de Deus, porém, elas decaíram voluntariamente, tomaram a decisão, escolheram não permanecer nesse caminho, e aí a Bíblia diz que é impossível que eles se levantem, né? Sejam restaurados. Então, vamos lá. Pastor, o que o senhor diz sobre isso? Felipe está aí, Hebreus. Perfeito. No texto de Hebreus, só uma pergunta para avançarmos aqui também, coisa rápida. O irmão crê, então, que uma pessoa que cai, ela não pode ser mais renovada? Não necessariamente. Cair é uma coisa, apostatar da fé é outra diferente. No sentido da salvação, nesse texto de Hebreus, que o irmão crê nisso? Esse texto de Hebreus está falando precisamente sobre apostasia. Não sobre uma pessoa que se desvia da igreja e volta, mas uma pessoa que voluntariamente decide abandonar a fé. Perfeito. O texto de Hebreus, como o irmão citou, Hebreus 6, capítulo 4 ao verso 6, não é isso? São os perigos aqui exatamente espirituais. Eu não creio exatamente que uma pessoa que não obtenha ou não tenha a salvação, ela possa perder algo que ela não tem. Então, analisando um texto como esse aqui, embora nós tenhamos essa linguística, o verso, as frases, na verdade, as palavras frisadas, que foram iluminados. O que seria iluminados? Participação do dom celestial, sem deixar de lado também o contexto remoto, evidentemente, né? Desse texto aqui. É claro, as pessoas que estavam vindo, grande parte delas vinham do judaísmo, grande parte delas. Elas vinham do judaísmo, então elas viam no cristianismo, como todo sempre acontece, alguma oportunidade de alguma coisa. Algumas delas, é claro, não dá para definir nominalmente, mas algumas delas, como o irmão crê na questão corporativa, então nós podemos abalizar por esse mesmo caminho. Elas viam o cristianismo vendo uma nova religião, algo nesse sentido. Participaram, são pessoas que, como hoje, participam da ceia, são pessoas como hoje participam exatamente do batismo, são batizadas. Não quer dizer que elas são salvas exatamente porque participam da ceia ou são batizadas. E, naturalmente, quando elas caem, o dom celestial, participaram do dom celeste, se tornaram participantes do Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo habitava dentro delas? Eu não creio dessa forma. Provaram da boa palavra e dos poderes do mundo vindouro. Foram abalizados, sim. Eles entenderam ali, pelo menos intelectualmente, o que estava sendo dito. Mas eles caíram. Aí o ponto é aqui, no verso 6. Caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, quer dizer, o sacrifício de Cristo Jesus, ele foi eficaz, mesmo para estes, e eles apostataram, então, o sacrifício que foi eficaz para estes, e eles decidiram, então, cair, sair, desviar-se de vez, apostatar, abandonar a fé totalmente, vamos dizer assim. Como fica o sacrifício de Cristo por estes, então? É claro que existe essa outra classe de pessoas que se desviam, vamos colocar esse termo. Deixa eu entender, você está dizendo, então, que eles nunca foram salvos, é isso? Para mim, não. E eles caíram de onde? Para mim, não. Tá, eles simplesmente caíram, participaram das coisas que existiam dentro da base do cristianismo, e quando eles voltavam para o judaísmo, viram que aquela região, a religião, aliás, perdoe-me, ela não era pomposa. O cristianismo, ela nunca foi uma religião pomposa, de pegar coisas, ter coisas, mas o judaísmo, sim. Então, mas do que eles decaíram, eles se frustram disso mesmo, da participação do que eles tinham do dia a dia, dentro do povo de Deus, mas não que eles foram salvos. Eu, pelo menos, não creio nisso, né? A teologia que eu creio não crê nisso. Não foram salvos. O contexto remoto, repito, eles estavam exatamente ali, participando das coisas como o joio participa do trigo, naturalmente. A palavra de Deus diz isso para nós. Porém, quando eles negavam isso, porque não era uma religião pomposa, o cristianismo naquele momento, eles voltavam ao judaísmo, que tinha lá o menorá, tinha a arca, tinha toda uma questão que para eles era interessante. E quando eles retornavam lá, os rabinos, as pessoas, os mestres judaicos falaram, não, você tem que negar a Jesus. Para você voltar aqui para nós, você tem que negar essa seita, vamos dizer assim, à vista do judaísmo. Eles faziam isso e retornavam exatamente de onde vieram.
Para mim, o conceito desse texto é exatamente esse. Ok. Pastor Bruno. Eu acho que se nós invalidarmos, né, essa questão da pessoa ter o direito de escolher, de fato fica algo obrigatório, não é voluntário. É como se Deus impusesse uma graça sobre alguns, é como se Deus obrigasse alguns a serem salvos, mesmo que não quisesse. E, por outro lado, Deus não permite que outros que gostariam de ser salvos não poderão nunca ser, porque não são escolhidos. Então, analisando o contexto aí que nós acabamos de falar, de fato, só se pode cair de onde você estava numa posição anterior. Você só pode perder algo que você tinha. E Gálatas corrobora com isso. Paulo, né, a teologia paulina, ela falando à igreja da Galácia, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer da seguinte maneira: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, a pessoa estava na graça, foi alcançado pela graça, foi perdoado pela graça, foi transformado pela graça, mas ele diz aqui, agora vocês resolveram voltar atrás, no sentido do que o irmão falou, resolveram abandonar a fé. Então eles decaíram de fato da fé, decaíram da graça, segundo o que Paulo está dizendo, separados estáis de Cristo. Então, só pode separar o que um dia esteve unido, só pode decair o que um dia esteve de pé. Então, essa expressão aqui, decaístes ou caíste fora, no grego também é ezepazete, ezepesate. Muito bem, essa expressão significa cair de uma posição ou perder algo que antes você possuía. Então ninguém pode cair de onde não estava e ninguém pode perder algo que não tinha, como você muito bem disse. Então é impossível para uma pessoa perder a salvação sem ter a salvação. Logo, essa salvação é obtida pela fé em Cristo Jesus. Nem todos são predestinados à salvação. A salvação, ela é, sim, uma dádiva que Deus concede, mas aqueles que recebem pela fé, aqueles que decidem abraçar essa fé, então eles se tornam abraçados pela predestinação. Repito, a salvação é corporativa, é coletiva para a igreja, e quem faz parte da igreja está entrando na predestinação de que a igreja vai um dia morar no céu. 42 10 30 60, o WhatsApp é 984849988, você pode mandar o seu áudio para cá. Vou fazer um intervalo aqui rápido e a gente volta já com a segunda parte desse debate. Vai. Vamos de volta com o programa de debates e eu comecei o bloco com o pastor Felipe, terminei com o pastor Bruno, volta aqui com o pastor Felipe. Perfeito, obrigado César. Pastor Bruno, no bloco anterior, o querido irmão citou a respeito daqueles que quiserem vir a Cristo e não poderão. Aí será uma imposição, né? Será que Cristo impôs a salvação? Um ponto interessante é nós lembrarmos aquilo que eu disse no começo. Todos estavam mortos em delitos e em pecados. Se nós formos caminhar pela justiça de Deus, olha, Deus é injusto, algo nesse sentido, quem quiser não vai poder. Mas a própria Bíblia diz em vários textos que só vai a Cristo quem o Pai deu. Quem o Pai deu, é claro. Estou falando de graça irresistível, eu creio na graça irresistível, nós estamos falando de um ponto de vista teológico que eu defendo. Mas se só vai ao Pai, de fato, só vai a Cristo quem o próprio Pai deu, qual a injustiça nisso? Porque se todos estavam mortos em delitos e pecados e aprove o Senhor eleger, não é o ponto da eleição, mas tem contato com a nossa fala hoje, eleger, escolher, né? E eu creio que não é corporativo, creio na eleição com base na determinação de Deus, queira chamar, né, quem quer que seja predestinação ou pré-ordenação ou decreto divino, eu creio na eleição dessa forma. O que nós faríamos, por exemplo, com um texto de João, capítulo 10, verso 27 a 29. É um texto clássico, até conhecido de todos nós, né? Que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo.
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Note aqui 2 pontos. É Cristo quem conhece as ovelhas. É Ele quem dá a vida eterna às ovelhas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Elas jamais perecerão. Nessa frase aqui traduzida, de maneira nenhuma perecerão, não se perdem eternamente. Um outro texto que corrobora com isso é Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. O caminho da salvação é a graça, pela graça. O que pavimenta isso está no resto do texto, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo não faz qualquer menção ou inferência da necessidade de perseverança pessoal, individual, esforço individual. Repito, não quer dizer que nós vamos, vou usar até um termo aqui, pastor César, enfiar o pé na jaca, né, como a juventude diz, e sair pecando à torta e à direita. Não, texto próprio de Romanos capítulo 6, 1 e 2 já desqualifica isso, né, qualquer tipo de pensamento. Um outro texto, já finalizando aqui, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, o crente, ele está em Cristo Jesus. Esta é a posição dele, salvos, não é? Uma posição tão segura quanto o próprio Cristo. Então, para nos tirar a salvação, ou nós desistirmos da salvação, ou nós optarmos por irmos ao inferno, né, como o termo utilizado aqui, alguém então teria que destronar, destruir, depor a pessoa de Cristo Jesus, do seu trono, do céu. A minha pergunta, pastor Bruno, isso seria possível? Porque se os eleitos têm a possibilidade de perder a salvação, na minha visão, então Cristo Jesus falhou na cruz do Calvário. Isso seria possível? O ser humano, então, ele é mais poderoso do que o próprio Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo e decide depois, não, eu não quero isso, quero ir para o inferno. Como que o senhor enxerga esse cenário que eu citei? Rapaz, e aí? Bom, são várias colocações. Você eu foi vou anotando aí. tentar pontuar uma por uma aqui, né, para a gente ir abordando o que está. Vamos lá. Deixa eu começar pelo final, né? Começar pela sua última expressão, que você perguntou se o homem é mais poderoso do que Deus, a ponto de rejeitar. Bom, eu faria uma pergunta, uma contra-pergunta. O diabo é mais poderoso do que Deus? Jamais. Os anjos são mais poderosos do que Deus? Jamais. No entanto, eles rejeitaram a salvação. No entanto, eles rejeitaram, não a salvação, por assim dizer, né, que eles não eram passíveis de salvação. Eles rejeitaram a santidade de Deus, eles rejeitaram a fidelidade a Deus, eles se rebelaram contra Deus, né? Então, se nem Satanás, nem os anjos, né, que se tornaram demônios, não são mais fortes que Deus, muito menos o próprio homem, que está, segundo a Bíblia, abaixo do nível dos anjos, né? Então, de fato, nós não somos mais poderosos, porém, nós temos aquilo que Deus nos concedeu, que é a voluntariedade de aceitar essa graça ou de rejeitar essa graça. Deus não criou robôs. Hoje nós estamos numa era de robótica, né? Numa era de tecnologias, e a gente sabe que um robô ele é programado para fazer aquilo que ele foi programado para fazer. E ele não faz diferente. Então nós não fomos programados para sermos cristãos ou não. Nós fomos criados por Deus, fomos dotados, né, de uma voluntariedade, de uma livre escolha, nós fomos dotados de consciência. Então o homem, ele pode ouvir a palavra, decidir crer nessa palavra e seguir essa fé. Então, de fato, o homem não é mais poderoso que Deus, mas ele tem a liberdade de escolher. Voltando lá para as suas colocações, nobre companheiro pastor Felipe, o senhor usou a teologia joanina, né, citando capítulo 10, né? Então, 27 a 29. Isso, então eu gostaria de responder esse texto usando também a teologia joanina, do capítulo 17, versículo 2, que diz assim: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, mas esse texto aí ajuda mais ele, né? Não, o próprio João está dizendo aquele que ele deu. Mas quem foi que ele deu? Ele começa dizendo que Deus deu a Jesus autoridade sobre toda a humanidade. Perfeito. Então, a vida eterna é essa, que conheço a ti, o único verdadeiro Jesus Cristo a quem enviaste. Então,
Quem foi que Deus deu? Deus não deu alguns escolhidos. Deus não deu para Jesus uma parcela da humanidade. O texto começa dizendo, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Então, todos os homens, em todos os lugares, de todas as partes, línguas e nações, estão debaixo da posse de Cristo. Foram entregues a Cristo. Logo, esses são aqueles que Jesus recebeu do Pai. De fato, uma pessoa que não decidiu aceitar Cristo como seu Salvador, que não decidiu abraçar a fé cristã, ela não vai ser salva até o momento que ela decidir ser, que ela decidir aceitar e abraçar, mas ela está debaixo da autoridade de Cristo. Ela faz parte do pacote, do globo terrestre que foi dado por Deus ao Filho. E aí, eu estendo isso para Efésios capítulo 2, versículo 8, que o nobre companheiro citou, é que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aqui o dom de Deus não é a fé puramente. O dom que o texto está falando é a salvação. O contexto está falando ali de salvação, de perdão, de transformação de vida, de regeneração. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. E aí o homem, pela sua fé, crendo na mensagem de Cristo, ele vai abraçar essa salvação. Então, uma vez que ele faz parte, então, da posse de Cristo, segundo João 17, 2. Uma vez que ele, pela fé, abraça a salvação, que é o dom gratuito de Deus. Aí nós vamos, então, para Romanos, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, enquanto ele estiver em Cristo Jesus. Então, enquanto ele está em Cristo Jesus, o texto ele está ali no tempo presente, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se um dia você deixar de estar em Cristo Jesus, você é passível de perder essa salvação. Vamos lá, volta aqui com o pastor Felipe. Perfeito. Então, não, de fato, tudo está sob a autoridade de Cristo, evidentemente. Todas as coisas foram criadas por ele, tudo que foi feito e sem ele nada do que foi feito seria, né? Outro texto que ele fala também que sem ele nada podemos fazer, todos nós, né? Então, claro, isso a voga disso eu concordo 100% aí com o pastor Bruno. O ponto é, o que nós faríamos então com o texto, por exemplo, uma vez que, se nós seguirmos essa linha que o irmão citou, por exemplo, Atos capítulo 13, verso 48. Atos capítulo 13, verso 48. Que diz assim: os gentios, ouvindo isto, o que é que eles estavam ouvindo? A pregação, o evangelho. Estava pregando ali Paulo, Barnabé, né? Eles vão até os gentios, esse é o contexto. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E olha o detalhe agora, pastor Bruno. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, só creu quem foi destinado para a vida eterna, pelo menos aqui nesse texto que eu estou lendo. O que nós faríamos com um texto como esse, dado a esse cenário? Porque, assim, eu entendo que, claro, nós não somos robôs, evidentemente. Nós estamos dentro de uma liberdade, não é libertinagem, estamos dentro de uma liberdade, né, da soberania divina, da providência, seria até a melhor colocação, da providência divina. Estamos. Evidentemente que nós temos o nosso arbítrio moral, claro. Se nós pecamos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, evidentemente, né? Isso tudo é passivo, acho que é ponto pacífico para nós aqui. Nós entendemos essa questão, mas o que faríamos então com um texto como esse? Porque se uma vez que só creia aqueles que foram destinados, ou aqui como nesse texto e vários outros, como é que nós fazemos isso? Se, por exemplo, Romanos, no capítulo 8, nós estamos aí em Romanos, né? Capítulo 8, verso 35 a 39. Se nós perdemos de fato a salvação, como é que nós lidaríamos com esse texto? Romanos 8, verso 35 a 39, corroborando, né? E finalizo aqui minha fala. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta, está aí uma interrogação para Paulo, né? Será a tribulação? Será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele faz várias interrogações retóricas, né? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Isso acontece. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Acontece. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Aí tem o porquê. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos. Anjos não são superiores a Cristo. Nem principados não são superiores a Cristo. Aliás, o Lutero dizia que o Satanás era um cachorrinho na coleira de Deus, né? Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem o que virá ainda, nem agora, nem do presente, nem o que virá ainda, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como então nós lidamos com esses dois textos? Atos capítulo 13, verso 48 e Romanos capítulo 8, versos 35 a 39, uma vez que está dizendo que creram os que haviam sido destinados para a salvação, claro, e também aqui que nada pode nos separar do amor de Cristo. Como que a gente lidar com isso, pastor Bruno, na sua visão? Vamos lá. Maravilha, maravilha. É muito bom a gente meditar nos textos bíblicos, né? A nossa teologia, ela está fundamentada primeiramente na Bíblia e também, por vezes, a gente utiliza o que foi dito pelos grandes teólogos ao longo da história da igreja, né? Que falaram isso depois de muito estudo, de muita meditação também. Então, esses dois textos, eles apontam para a salvação, muito bem, mas Atos dos Apóstolos, como o irmão citou, capítulo 13, verso 48, né? E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Para mim, isso daqui não foge do que eu já falei, não foge da questão corporativa. Paulo, né, pregou em muitas cidades pela região, os apóstolos, os demais pregadores, Felipe, anunciavam a mensagem da salvação. E o que o texto está dizendo aqui é que o evangelho foi levado aos gentios. Ou seja, os gentios, eles foram enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Uma vez que os judeus não quiseram, e aí, mais uma vez a gente volta à questão de você decidir se quer ou se não quer, os judeus não quiseram. Os judeus apostataram, os judeus abandonaram, né? Foram tirados, foram cortados, e em lugar deles os gentios foram enxertados na videira, que é Cristo. Então, eles foram, a partir desse momento, inseridos naquilo que nós chamamos de predestinação corporativa, ou seja, a igreja está predestinada. Tanto faz se a igreja é composta por gentil, por judeu, por grego, por bárbaro. Uma vez que essa pessoa abraça a fé, então ela entra nessa ordenança, né, nessa predestinação para a vida eterna. E aí nós vamos fazer parte dessa tão grande salvação. Quanto ao que o irmão falou sobre Romanos capítulo 8, eu concordo com você 99% do que o irmão falou aí sobre a questão de que nada pode nos separar do amor de Cristo, né? E de fato, eu acho que o único detalhe que nós precisaríamos observar aqui, pastor César, é que todas essas questões aqui que Paulo pontua, falando da igreja de Roma, são situações externas, são situações de ordem externa. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem a doença, né? Nem a espada, nem a nudez, nem o perigo, nem a guerra, nada externo, né? Mas ele não coloca nada aqui interno. Então existe algo que pode nos separar do amor de Cristo, que está dentro de nós. É a nossa própria decisão de crer ou não crer, de seguir ou não seguir. E corroborando com isso, eu aprendi que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela não acreditava nessa segurança permanente, nessa segurança infalível na salvação. Vamos ver o que disse aqui, por exemplo, Tertuliano. Aí vai ficar... Bom, se for rápida essa citação, tudo bem. Rápida citação de Tertuliano, que foi um dos primeiros pais da igreja, ele dizia: a fé é mantida pela obediência. Se a obediência cessa, a fé se desfaz. O Didaquê, que foi o documento mais ilustre do primeiro século, do segundo século da história da igreja, ele exorta os crentes a perseverarem na comunhão, né, para não decaírem em condenação. Ou seja, para a igreja primitiva não havia uma segurança incondicional. Ok. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, aí eu vou deixar 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo para cada um dos lados. Eu comecei com o pastor Felipe. Pastor Felipe, muito obrigado mais uma vez por atender nosso chamado e muito educado esse nosso bate-papo teológico aqui. Você tem aí 1 minuto e meio para sua conclusão. Perfeito.
Meus queridos irmãos aqui da rádio, pastor César, pastor Bruno, uma alegria, né, de fato estar aqui com vocês. Aqui, claro que nossa questão é no campo das ideias, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Claro. Eu acho que isso supra, né, qualquer outra questão. Então, uma bênção do Senhor estar aqui e conhecer o pastor Bruno, setor... A honra é nossa, setor 45 da Assembleia de Deus do Belém. Bênção de Deus. Mandar um abraço para os irmãos lá da igreja. Obrigado. Né? Mas reforço, e teríamos vários textos, realmente o texto é curto, né? Passa rápido, 1 hora. Mas, por exemplo, Filipenses capítulo 1, verso 6, que trata exatamente disso. Aquele que começou a boa obra. Quem começou a boa obra? Em nós, né? Até mesmo em alguns pontos através de nós, claro. Mas quem começou a boa obra? Cristo. O que diz lá? Lembra de cor? Quem começou a boa obra... Não é? Vai concluir. Vai concluir. Ele é fiel para isso. Então, se a salvação dependesse, né, na verdade, de nós, eu acho que eu não sairia naquela porta ali, César. Eu já teria perdido. Porque em Cristo há segurança, e não fora de Cristo. É lógico que a obediência aqui, como citou o querido irmão, né, a obediência ela é uma evidência de quem é salvo. É claro, a gente não vive pecando, mas tem cenários de pessoas, né? Pessoas que são salvas e sabem que são salvas. Sim, conforme os textos. Tem pessoas que não são salvas e também sabem que não são salvas, né? Romanos 1, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. Tem pessoas que elas são salvas e, na verdade, nem sabem disso. Vivem naquele terror. De dia eu estou salvo, sou filho de Deus. De noite pequei aqui, sou filho do diabo. Tem pessoas que caminham nisso, né? E tem outras pessoas que não são salvas, e não cabe a nós decidir quem é salvo, quem não é salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Que não são salvas e pensam que são. De repente, por cumprir uma regra legalista, fazer alguma coisa nesse sentido que não é bíblico, não tem parâmetro. Então, eu não penso que a salvação ela se dá simplesmente pela ação do humano corroborando com isso, embora nós não somos robôs, mas nós respondemos positivamente a um chamado, a uma conversão que o próprio Cristo fez em nós e há de completá-la até o último dia. O próprio Paulo finaliza, o pastor César, falando exatamente a Timóteo, ele fala, ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Eu acho que Paulo não tinha diferença nesse pensamento de falar, não, ô Timóteo, eu fiz alguma coisa, eu acho que ele vai segurar a bronca aí para mim. Não. No final das contas, quem é o fiel é o Senhor, é Ele que segura. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que te acha? @Felipe Checon, Felipe igual da Bíblia, F-I-L-I-P. Felipe. Checon, C-H-E-C-O-N. Está lá nas redes sociais, na Igreja Presbiteriana da Penha, também ali na Zona Leste, perto da região central. Domingo, 9 da manhã, 18, 20 horas na segunda-feira. Quarta-feira você tem lá também 2h30, 14h30, né? Culto. Sexta-feira, graças a Deus, a igreja tem avançado aí com a graça do Senhor. Estou por lá. Pastor Bruno, desculpa o pouco tempo, mas 1 minuto e meio mesmo para sua consideração final. Muito obrigado. Meu querido pastor Felipe Checon, muito bom estar aqui com o senhor, frente a frente, conversando sobre esse assunto que é antigo, mas é pertinente, né? Pastor César, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E espero retornar aqui com mais frequência. Faz tempo da última vez. Verdade. É bom estar aqui tratando de assuntos teológicos de uma tal importância, né? Meus queridos, eu gostaria de finalizar minhas palavras refletindo da seguinte maneira. Por que será que existem tantas advertências bíblicas sobre apostasia? Por que existem tantas advertências bíblicas para que os eleitos não se percam, para que os eleitos não falhem, não fracassem, para que os eleitos não abandonem a sua fé? Porque existem tantas advertências bíblicas se isso não é possível acontecer. Então, a segurança incondicional, ela desconsidera a seriedade das advertências, dessas advertências bíblicas e a realidade da liberdade humana. Então, Deus, ele permite que o homem tenha essa liberdade plena, né? Não que o homem seja o agente da salvação, mas a salvação ela acontece por duas mãos, a via divina e a via humana. Existe uma colaboração mútua entre Deus e o ser humano. Então, a salvação sim é um dom precioso, mas pode ser desprezado. Como afirmou Jacó Armínio num dos seus escritos, Jacó Armínio disse: o crente pode, pela negligência, extinguir o espírito, perder a fé, cair da graça e perecer. Então, meus queridos, nós precisamos vigiar,
Nós precisamos permanecer firmes na fé, precisamos perseverar, porque a salvação ela é relacional, pastores. A salvação é uma relação entre o homem e Deus. Então, se relacionamentos podem ser rompidos, a salvação pode ser rompida também. Sua rede social? A minha rede social está no Pastor Bruno Reis, @Pastor Bruno Reis, estou lá no Instagram. Pastor Bruno Reis. Desculpa, Bruno Reis. porque o tempo ficou bem curto, eu tenho que já passar aqui, mas muito obrigado, pastor, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, uma honra. Fico por aqui, amanhã tem mais, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.